Olá, boa tarde para você. A TV Assembleia transmite agora a sessão ordinária desta terça-feira e pela quinta sessão consecutiva, vetos do governo encabeçam a pauta de votações aqui na Assembleia Legislativa e assim impedem a apreciação de 10 projetos que tramitam em regime de urgência. Ou seja, se os vetos não forem mais uma vez apreciados, a pauta continua trancada. Acompanhe os trabalhos com a gente. Não está fazendo leitura. Boa tarde a todos, havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho dessa sessão e convido o deputado Danilo Baense para declamar um versículo da Bíblia. Peço a todos que em posição de respeito. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas declaro aprovada conforme foi disponibilizado no site da ALICE. Eu consulto a meus pares se tem algum que queira solicitar algum minuto de silêncio. Não? Então vamos passar a primeira fase do expediente para simples despacho. Do item 1 ao item 8, trata-se de ofícios justificativa de ausência dos deputados e deputadas. O despacho para todos esses itens é justificada a ausência à secretaria. Item número 1, ofício 93, 22 e 169, 22, da deputada Irine Lopes, justificando a ausência da sessão ordinária do dia 6 de setembro, justificada a ausência à secretaria. Ofícios números 94, 2022 e 192, 2022. Como o senhor já falou aqui, já foram todos... Do deputado Dr. Emílio Mameli, já foi justificado, já justifiquei a ausência. Vamos passar para o item 9. Item 9, projeto de lei 440, deputado Marco Madureira, que dispõe sobre a obrigatoriedade de monitoramento por câmeras de vídeos em hospitais e unidade de pronto atendimento, UPAs, no âmbito do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências. Após cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Saúde e de Segurança e de Finanças. Item 10, projeto de lei 441/2022, do deputado Udes Leal, que acrescenta item anexo único da Lei 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade pública o Instituto de Consciência Antidroga. A Comissão de Justiça, da forma do artigo 276, segunda fase do expediente. Eu quero... Ainda não tem quórum. Vai ficar adiado todas essas matérias. Vamos passar, então, à fase das comunicações. Eu não tenho a lista aqui, ó. Não tem quórum para a segunda fase do expediente. Não tem quórum ainda. Marquinhos, eu estou sem a lista. Estou sem a lista dos oradores. Primeiro orador escrito nessa fase das comunicações, deputado Capitão Assunção. Deputado tem 5 minutos. Não, é Sérgio Magéstico. Oh, desculpa, Sérgio Magéstico, eu estou lendo aqui. Desculpa que eu li aqui do lado de cá, falta de prática. Deputado Sérgio Magéstico.
lá no fundo. Agora sim. Aí já está todas lá. Eu preciso. Meus cumprimentos ao Dr. Hércules, que preside a sessão nesse momento, aos deputados que estão presentes aqui no plenário, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e aos funcionários aqui da nossa casa que dão sustentação aos nossos trabalhos. Uma boa tarde a todos. Então, prezado Dr. Hércules, nós hoje nem conseguimos votar a primeira parte porque não temos quórum, né? Apenas 15 deputados até o momento, eu espero que os demais cheguem ainda, para que nós possamos entrar na ordem do dia. Por quê? Ontem eu me referi ali no microfone de à parte, nós temos projetos importantes para ser votados, são 2 projetos de nossa autoria que os professores estão muito apreensivos para que pelo menos sejam debatidos esses projetos. Um refere-se à questão da ampliação do tempo de planejamento, no tempo de planejamento dos professores. Eu já repeti aqui, vou voltar a dizer sobre isso, né? Esse ano, em grande parte das escolas, está sendo implantado o chamado novo ensino médio. Em muitas escolas, esse horário integral criado pelo Casagrande, de 7 horas, 7 horas e meia. E isso ampliou muito o trabalho dos professores. Então, hoje, por exemplo, em toda a escola praticamente, os professores têm que criar disciplinas eletivas. Aqueles que talvez não entendem muito da educação e não lembram, né, talvez da época da faculdade, eletivas são matérias com temas específicos que são criados. E isso dá um trabalho ainda maior, que, por exemplo, um professor, vamos imaginar que um professor de história, um professor de geografia tem que criar uma matéria eletiva, né, uma disciplina eletiva. Ele tem que criar um tema específico, não é exatamente o conteúdo que ele habitualmente leciona em sala de aula. E isso é muito problemático, isso demanda muito tempo, isso demanda estudo, isso demanda pesquisa por parte dos professores. Existem disciplinas como o horário o estudo orientado, o projeto de vida, que é uma disciplina que foi criada, hoje tem praticamente todas as escolas, que assim, eu ainda não entendi, né, por que em muitas escolas tem 2 aulas, né, de projeto de vida por semana, e isso reduziu a carga horária de disciplinas do núcleo comum. E isso demanda tempo, porque você não tem um currículo pronto, quer dizer, os professores precisam criar isso. Para além dessa questão, hoje existe nas escolas um volume de burocracia cobrado pelas superintendências e pela secretaria, que é uma coisa espantosa. Então, os professores têm que ir lá registrar, né, falta, presença, registrar nota, registrar o conteúdo, registrar o tipo de avaliação que está sendo aplicado, registrar o tipo de material que está sendo utilizado. E agora, por fim, né, eu acho que isso beira o absurdo. São os próprios professores que têm que registrar no sistema os atestados médicos dos alunos, uma coisa que até bem pouco tempo era uma função da secretaria das escolas. Hoje, até mesmo o atestado médico que os alunos apresentam, são os professores que têm que registrar isso. Então é muito importante que a gente debata esse projeto nosso que está na pauta, que é um projeto que amplia o tempo de planejamento, porque os professores não estão tendo tempo para tudo isso. Não adianta, hoje que o jornal O Globo trouxe matérias falando maravilhas sobre o chamado novo ensino médio, mas pouca gente está entendendo exatamente o que está acontecendo dentro das escolas e como isso está mexendo com toda a rotina e com o tempo de trabalho que os professores têm. Então a gente faz mais uma vez um apelo aqui
para que esses vetos sejam votados rapidamente e que a gente possa entrar na pauta com os projetos. Tem o projeto também do deputado Carlos Von, que é um projeto muito importante, que está aí também. Nós já vamos para 2 meses que esses projetos estão na pauta e nada de ser votado. E é claro, ninguém é ingênuo para não entender que está havendo sim uma articulação para prender a pauta. Sim, é regimental que o relator peça prazo e tal, mas é muito óbvio que há uma articulação para que esses projetos não sejam votados. Por isso a pauta está sendo travada o tempo inteiro pelos vetos oriundos do governo. Muito obrigado, presidente. Muito bem, deputado Sérgio Majeste, eu também estou de acordo com Vossa Excelência. A pauta está parada, hoje nós temos 18 no painel, mas no plenário não sei se tem 18. Eu quero convidar o deputado Adilson Espíndola para assumir a presidência. Eu tenho que ir para a tribuna, porque eu sou o próximo orador, por gentileza. Boa tarde a todos. Dei boa tarde agora para a Eliana, que está transmitindo a nossa sessão em sinais de Libra para a comunidade surda. E eu quero lembrar o seguinte: convidei o deputado Adilson, ele é membro da mesa, para assumir a presidência. Se ele não estivesse aqui, eu ia chamar o deputado mais idoso presente, uma vez que eu sou o mais idoso. E aí eu teria que chamar o segundo mais idoso. Eu não sei qual deputado que eu chamaria, mas eu ia consultar quem era o deputado mais idoso para assumir a presidência. Mas o nosso querido Adilson Espíndola está presente, então hoje ele vai assumir. Eu quero pedir a Fabiana, por gentileza, que possa projetar no painel ali, isso aí. De acordo com o jornal A Tribuna de hoje, o perigo da volta da poliomielite ou paralisia infantil é real. Esta semana, o Ministério da Saúde anunciou que vai prorrogar a campanha de vacinação contra a poliomielite até 30 de setembro. A medida, segundo a pasta, visa aumentar a cobertura vacinal e a adesão da população à vacinação. Até o dia 6, o Ministério da Saúde computava que, durante a campanha, apenas 35% das crianças na faixa etária entre 1 a 5 anos de idade haviam sido imunizadas contra a poliomielite, mais uma vez, paralisia infantil. É uma adesão muito pequena, muito baixa mesmo. A meta da campanha é alcançar a cobertura de pelo menos 95% da população-alvo, que são crianças de 1 a 5 anos. A prevenção é sempre o melhor remédio. Não vamos esperar a doença, e a poliomielite já matou tanta gente, deixou tanta gente com deficiência física, então nós não podemos deixar que esse vírus volte para o nosso país. Eu quero parabenizar a jornalista Camila Lima, que fez essa matéria tão importante e chamando a atenção da população com relação a essa doença poliomielite ou paralisia infantil. Parabenizar também a colega doutora Thelma Maciel, que explica que o vírus também pode ser transmitido por gotículas de saliva e contaminar as pessoas. Parabéns, Camila, parabéns, doutora Etel. Muito obrigado, presidente. Eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Com a palavra o deputado Capitão Assunção.
quero fazer as minhas homenagens aos taquígrafos dessa casa e, se porventura puder anunciar também os nossos alunos que estão hoje na galeria, que acabaram de chegar, e nós até agora não recebemos qual é a escola, né? Mas sejam todos bem-vindos. Nós estamos hoje fazendo um trabalho aqui dentro da Assembleia Legislativa e é uma honra recebê-los aqui, professora, todos os professores que estão acompanhando os nossos alunos. Daqui a pouco vai ser anunciada a escola, tudo certinho. Deus abençoe a vida de vocês. Mas o que me traz nesse momento à tribuna é que nós, ou melhor dizendo, amanhã, dia 14, completa 2 meses que eu tive as minhas redes sociais compulsoriamente retiradas do ar por determinação arbitrária, autoritária do senhor Alexandre de Moraes. Nós que estamos há menos de 20 dias de concluir uma campanha para a reeleição, para a Assembleia Legislativa, para deputado estadual, eu tenho as minhas redes sociais subtraídas por ordem autoritária do senhor Alexandre de Moraes, e nós até agora não tivemos ciência de nada do processo. O julgamento, para os senhores terem uma ideia, ia ser dia 12 do mês passado, mas por intervenção do senhor ministro Cássio, que pediu vista, o processo foi paralisado, mas nós não tivemos acesso a nada. Quando o nosso advogado pediu para que fosse retornadas as nossas redes, para que nós pudéssemos disputar de igual para igual, junto com os demais candidatos a deputado estadual, a resposta que o senhor Alexandre de Moraes deu é que não devolveria a minha rede social e, muito pelo contrário, colocaria, olha que absurdo o que nós estamos vivendo no Brasil, na chamada juristocracia, colocaria um delegado federal e uma equipe com o delegado para olhar cada postagem minha nessa rede social que foi retirada compulsoriamente, autoritariamente, para que se em cada postagem fosse ser averiguado se eu teria cometido algum, olha só o que está acontecendo, algum crime de opinião. Eu queria perguntar ao douto ministro do STF, em qual código que está escrito o crime de opinião, porque até agora eu não estou sabendo se existe crime de opinião. O que me entristece é que eu não sou a única vítima do senhor Alexandre de Moraes, por querer manifestar a minha expressão, o que está escrito e discriminado na Constituição Federal, que o senhor Alexandre de Moraes escreveu em diversos livros, falando inclusive sobre a liberdade de expressão. E nós estamos fazendo o desaniversário de 2 meses amanhã, com as nossas redes fora do ar, e até agora a gente não sabe por que nós fomos incluídos em um inquérito, porque até nisso nos foi negado para que a gente pudesse ter algo palpável e poder participar do devido processo legal, que é o certo uma democracia como a nossa, que deveria ser como a nossa. O devido processo legal tem que alcançar aquela pessoa que está sendo investigada. E nem o delegado, a delegada federal que me escutou, nem a escrivã, ninguém sabe de nada. Então, para que vocês que estão nos assistindo agora saibam o momento difícil que a nossa democracia brasileira está passando. Pessoas que deveriam proteger a nossa Constituição estão rasgando a Constituição Federal. Isso é um absurdo. E amanhã, dia 14 de setembro, completam 2 meses que as nossas redes sociais estão fora do ar
por um ato totalmente autoritário. Muito obrigado, presidente. Agora 15 horas e 19 minutos. Queremos agradecer a visita aqui dos alunos do Colégio EDESA de Colatina. Muitíssimo obrigado pela visita de vocês. Desejo que no futuro bem próximo vocês poderão estar ocupando essas cadeiras aqui no Poder Legislativo Estadual, nessa missão nobre que é de servir ao povo. Agradeço também aos responsáveis, os professores que acompanham os nossos alunos, o professor Zéias, Rosimar e Sônia. Muito obrigado. Com a palavra, a deputada Irine Lopes. Ausente. Com a palavra, o ilustre deputado delegado Danilo Baiense. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores deputados e deputadas, todos que nos assistem pela TV, Assembleia e os servidores dessa casa. Quero saudar também os alunos da escola EDESA, lá de Colatina. Obrigado pela presença de vocês, saudar os professores Oséias, Rosemar e Sônia, é isso, meu presidente? Muito obrigado pela presença de vocês, que Deus continue abençoando todos vocês. Presidente, frequentemente nós temos discursado aqui nessa casa, né, sobre a quantidade de partos de crianças e adolescentes no Espírito Santo. No ano passado nós tivemos 1.077 partos de vulneráveis, mas também tivemos um lamentável registro de 299 casos de mães que deram à luz entre os 10 e os 14 anos. O doutor Hércules tem falado aqui constantemente também sobre esse assunto, e há poucos dias ele esteve falando aqui do atendimento a uma menina de 14 anos dando à luz ao terceiro filho. Lugar de criança é na escola, lugar de criança é brincando com seus amigos. Já no primeiro semestre de 2022, segundo o relatório parcial do painel de monitoramento de nascidos vivos, foram registrados no primeiro semestre 98 partos de meninas até 14 anos. Para termos uma dimensão, isso significa que a cada 2 dias há uma menina nessa faixa etária se tornando mãe no nosso estado, o que é lamentável. Temos médicos aqui na casa, como o doutor Hércules, doutor Rafael, doutor Hudson Leal, doutor Emílio Mameri, que pode explicar muito melhor o impacto disso na saúde física e mental da criança. Eles podem nos detalhar que o corpo não está preparado para esse tipo de impacto e com isso vai se refletir no psicológico. Na questão da legislação, lembramos do artigo 217-A do Código Penal, ipsi literis, artigo 217-A, ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos, pena, reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º, incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. As cidades, doutor Hércules, onde nós registramos os maiores números foram Vila Velha, doutor Rafael, com 11 casos de meninos de 10 a 14 anos dando à luz este ano. A Serra, nós tivemos também 11 casos. Linhares, nós tivemos 9 casos. Cariacica, 7 casos. Vitória, 7 casos. Jaguaré, 4 casos e São Mateus também 4 casos, desses 98 partos que aconteceram no primeiro semestre. Nós vamos requerer ao Ministério Público uma investigação para mapear o perfil dos partos dessas meninas e saber o que pode ser feito para evitar que esse tipo de ação se repita. Como costumamos falar, as crianças não são o nosso futuro, mas sim o nosso presente e precisamos preservá-las.
Fazendo esse tipo de trabalho com uma verdadeira política pública, nós vamos conseguir protegê-las e deixá-las com sua infância preservada. Lugar de criança, gente, é na escola, é brincando e protegida pelo seio familiar e do Estado. Doutor Hércules, todos os 299 partos que ocorreram no ano passado de crianças de 10, meninas de 10 até 14 anos, são fruto de estupro. E nós, capitão Assunção, através da nossa Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, vamos cobrar do Ministério Público, inclusive com relação ao resultado de todas essas investigações. Muito obrigado, gente, que Deus nos proteja. Eu retorno a palavra aí ao nosso presidente, Adilson Pino. Com a palavra o deputado engenheiro José Esmeraldo. Ausente. Com a palavra o deputado Carlos Von. Senhor presidente, eu gostaria muito de viver nesse mundo da propaganda do governador Renato Casagrande, mas o mundo real é bem diferente disso. E hoje, ao abrir o jornal, eu li uma matéria que realmente deixa não só esse deputado triste, mas todos os capixabas. O Espírito Santo cai 5 posições no ranking de competitividade. Ou seja, o que isso aí significa? Mais desemprego no nosso estado, empresas menos competitivas, e o resultado disso com certeza vai ser trágico para toda a nossa população. O Espírito Santo, que sempre esteve muito bem no ranking da competitividade, e agora de 27 estados analisados, nós conseguimos cair 5 posições. Então, esse é o legado do governador Renato Casagrande para gerações futuras do nosso estado, o aumento do desemprego. E outra matéria também que chama atenção hoje no jornal é o cancelamento das cirurgias cardíacas no nosso estado. E nos deixa muito triste em ver pessoas na fila aí, 1, 2, 3, até 5 anos, precisando de uma cirurgia e absolutamente nada é feito. Ao invés do governador investir para acabar com essa fila, ele prefere investir nas empresas dos amigos, 250 milhões de reais desse famigerado fundo soberano, que deveria sim ser uma coisa boa, mas foi totalmente desvirtuado pelo governador. Eu já imaginava claramente, conhecendo o governador, conhecendo todos aqueles que cercam o governador, nós já imaginávamos que isso aí iria acontecer. 250 milhões divididos para as empresas dos seus amigos e dos filhos dos seus amigos. É 5 milhões para uma, 10 milhões para outra, 11 milhões para uma, e o pequeno comerciante não consegue R$1.000 de empréstimo aqui no estado do Espírito Santo. É o governador malvadão, é o governador que autorizou o aumento da passagem do Transcol, mesmo tendo transferido 177 milhões para as empresas que operam o Transcol. Empresas essas muito amigas do governador, a gente sabe disso. Autorizou também o maior aumento da história do pedágio da Rodovia do Sol. E também, pela primeira vez na história, aumentou o IPVA no nosso estado. E uma luta que nós estamos travando aqui agora é em relação ao aumento de 13%, com certeza foi um dos maiores aumentos da história também, se não foi o maior, na conta de água e esgoto aqui no nosso estado. Infelizmente, o governador está manobrando aqui dentro da Assembleia, não deveria, essa casa deveria ter a sua independência, mas o governador, com a sua mão peluda aqui, não deixa ser votado esse projeto, deixando passar a eleição para que os deputados fiquem mais tranquilos para votar contrário esse projeto depois das eleições. Então, é o governador da corrupção, nomeou o presidente do banco num dia, no banco do Banestes, e no dia seguinte o cidadão foi preso. Depois sucederam vários outros escândalos de corrupção, tendo o último agora sendo um desvio de 120 milhões de reais dos cofres públicos.
entre o seu secretário da Fazenda, que é o secretário mais importante, tem que ser o secretário de confiança do governador. Isso aí, pelo que todos estão dizendo, é apenas a ponta do iceberg. E lembrando que nós estamos no estado com mais de 1 milhão de capixabas vivendo na linha da pobreza ou na extrema pobreza, e 120 milhões nós conseguiríamos comprar cestas básicas para todas essas pessoas que estão passando fome no nosso estado, graças a um governo corrupto que nós temos aqui no estado do Espírito Santo. Mas eu tenho certeza que dias melhores virão. Muito obrigado, senhor presidente, que Deus abençoe o nosso Espírito Santo. Com a palavra o deputado Gandini. Senhor presidente, vou fazer uso aqui mesmo da palavra. Há alguns dias houve um acordo entre o governo para enviar um projeto da autonomia da perícia para esse plenário. A gente aguardou o prazo que foi conversado, que era a primeira quinzena de agosto, e tem em tramitação um projeto de nossa autoria junto com a deputada Irine na casa. E como o governo ainda não enviou, o que a gente gostaria de pedir à mesa diretora, ontem inclusive fiz um ofício que foi protocolado, é que haja a tramitação dentro da casa, né? A Comissão de Segurança precisa dar o seu parecer. Já se passaram mais de 30, 40 dias e o prazo regimental é 20 dias. Eu sei que tem uma dúvida, que parece que é depois da primeira sessão que chegou o projeto, mas se a comissão não se reunir, nunca vai ser votado o projeto. Então, vamos ter razoabilidade no processo decisório. Se já tem mais de 20 dias e não foi votado, a gente precisa ter o mínimo de razoabilidade da mesa diretora que possa tirar essa dúvida que está no regimento, para que a gente possa, que o projeto ande nessa casa, né? Nós estamos aí já com a Comissão de Justiça já votou, está na Comissão de Segurança, ainda tem que passar em outras comissões, e tendo em vista que o governo não enviou ainda a peça, que a gente consiga fazer a votação nesta casa. Então, queria pedir a Vossa Excelência, eu sei que questões de ordem têm um prazo, né, de 24 a 48 horas, mas peço, se Vossa Excelência tiver algum encaminhamento já dessa questão. Conversei com o presidente Eric na segunda-feira e pedi a ele atenção sobre o assunto. Eu quero informar a Vossa Excelência, deputado, que da PEC está na pauta de hoje, no item número 13, e ainda o governo não encaminhou nada em relação a esse assunto. Ok, então houve a decisão já de incluir na pauta. Ótimo, acredito. Então, se for votado o veto hoje, então ele entra, ou ele precisa do veto? Ok. Tá bom, obrigado. Com a palavra o deputado Bruno Lamas. Senhor presidente, deputada Dilce Espíndola, senhores deputados, senhoras deputadas, agradecemos a visita dos alunos, muito obrigado pela presença de vocês, professores. Subo a essa tribuna para fazer uma defesa ao pastor Doronésio de Andrade, pastor da Primeira Igreja Batista de Vitória, uma igreja com 119 anos de história e de uma linda, digna e importante história no nosso estado. Igreja do saudoso pastor Oliveira Araújo. Pastor Doronésio de Andrade também foi pastor da Primeira Igreja Batista em Guarapari. Um homem de valores, de princípios, de família, um homem correto, que prega o Evangelho, prega a paz, a promoção da vida, a fraternidade, a justiça. Trabalho dos batistas, e eu me refiro aqui aos batistas, porque
Foi o pastor Doronésio que foi atacado, foi a Convenção Batista, foi a primeira Igreja Batista de Vitória que foi atacada. Mas aproveito para cumprimentar todas as igrejas, todos aqueles que pregam e realmente vivem na sua essência o cristianismo. Mas a Convenção Batista tem uma história linda no nosso país, no Brasil e no mundo, por conta do programa de missões, sempre preocupado com o próximo, sempre pregando a paz, sempre com muita seriedade e dignidade, construindo vidas, princípios, valores. E pois bem, deputado, por ocasião do aniversário de 119 anos de uma igreja centenária, respeitada, amada, que produziu frutos dignos para esse Estado, de simples servidores a desembargador do Tribunal de Justiça do nosso Estado, como é o caso do ex-desembargador Sérgio Gama. Uma igreja unida, forte, amada, querida por todos. No aniversário de 119 anos da igreja, todos os convidados, entre eles algumas autoridades políticas, estava lá o atual governador, estava lá o ex-prefeito da Serra, estava lá o presidente da Câmara de Vereadores de Vitória, estava lá o prefeito de Vitória, ou seja, correntes políticas distintas, diversas. E num ato que é comum, essas autoridades foram convidadas para um momento de oração, e é bíblico, abençoar, orar pelas autoridades. Foi o suficiente para um vereador da capital começar a agredir a igreja, porque atinge o seu pastor, o seu líder, a questionar o ministério, a chegar ao absurdo de dizer de que não merecia ser pastor, ser chamado de pastor, com um argumento fútil, como é típico desse parlamentar, entre aspas, fútil, levando para o lado da polarização política, levando para o lado da esquerda e da direita. Costumo dizer que quem precisa de esquerda e de direita é seta de carro e jogador de futebol. Nós precisamos de princípios, de valores, de entregas, de resultados, de trabalho sério, de profissionalismo com sensibilidade para cuidar de pessoas. Então esse parlamentar, esse vereador de Vitória, resolve agredir o pastor e questionar o seu pastoreado. Pastor Doronésio, o senhor é um homem honrado, o senhor é um homem respeitado, a sua história é uma história respeitada. Por onde o senhor passou na Convenção Batista, na primeira igreja de Guarapari, na primeira igreja de Vitória, sucedendo um grande líder que foi o pastor Oliveira Araújo, o senhor tem o nosso respeito, a nossa admiração, a sua credibilidade. Sei que a sua força, a sua fé não se abalam com esses tipos de críticas. E também sabemos que quem atinge injustamente líderes espirituais, o jugo é pesado. Então que Deus tenha misericórdia dessa vida, que cometeu essa injustiça, cometeu esse ato de agressividade, e que o pastor Doronésio siga com esse ministério lindo que ele tem, ligado à Convenção Batista, cuidando de pessoas, cuidando de quem mais precisa e fazendo ao pé da Bíblia, do livro sagrado, na essência, praticando o cristianismo. A ti o nosso respeito, a honra e o reconhecimento do deputado Bruno Lamas, e que a justiça seja feita em todos os aspectos, para que fatos lamentáveis como esse, deprimentes e ridículos como esse, não aconteçam mais, nem na capital, na Câmara da capital, em nenhum local. Viva a Convenção Batista, um abraço ao pastor Doronésio, e vamos em frente em paz, e a paz de Cristo para todos. Com a palavra, a ilustre deputada Janete Sá.
Bom dia a todos e a todas presentes. Quero desculpa, boa tarde. A gente está tão perdido no tempo que chega aqui dentro, trabalha tanto que não vê nem a hora passar. Eu estou aqui desde 8 horas da manhã. Bom, mas voltando nos meus cumprimentos, quero cumprimentar meus colegas, deputados e deputadas que se encontram no plenário, servidores dessa casa, todos que nos assistem, e vou ler a pedido da categoria de enfermagem, mais uma vez, e agora a carta final da nossa nota de repúdio, que ontem lemos um esboço dela, mas como a gente passou a mesma pelo crivo das instituições e dos profissionais de enfermagem, nós fizemos algumas alterações, e eu gostaria de estar lendo ela novamente, presidente, para que Vossa Excelência submetesse ao plenário, para que ela pudesse sair desta casa com a votação e a aquiescência de todos os parlamentares que compõem esse colegiado. Diz o seguinte: implantação imediata do piso salarial nacional da enfermagem, conforme em Lei 14.434 de 2022. A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo repudia a decisão monocrática que viola dispositivo legal proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu por liminar a Lei 14.434 de 2022, que criou o piso salarial nacional para os profissionais da categoria de enfermagem em nosso país. O ministro Barroso decidiu acolher o pedido da Confederação Nacional de Saúde, hospitais, estabelecimentos e serviços públicos de saúde no país, que ameaçaram com demissões de profissionais, redução de leitos e precarização do atendimento. Cometeu o absurdo de conceder uma liminar para barrar a aplicação de uma lei em um dia de domingo, em pleno domingo, e o dia antes do piso salarial da enfermagem entrar em vigor na iniciativa privada em todo o país. Concedeu ainda um prazo de 60 dias para que as empresas particulares e públicas se manifestassem, é claro, em um grande prejuízo aos profissionais de enfermagem e em um evidente favorecimento às empresas, hospitais e clínicas particulares de atendimento à saúde privada em nosso país, em nosso território. Essa lei, essa decisão, é uma afronta à lei aprovada majoritariamente no Senado e na Câmara Federal e sancionada pelo presidente da República no dia 4 de agosto de 2002, após 30 anos de muita luta da enfermagem brasileira. O ministro Barroso usou de inverdades ao alegar que os poderes legislativos e executivo não tomaram as providências financeiras para que o piso salarial fosse implantado em todo o país, na rede particular e pública. É do conhecimento do ministro que durante toda a tramitação do projeto no Senado e na Câmara Federal, houve ampla discussão sobre o impacto financeiro, a empregabilidade e a melhoria nos serviços de saúde prestado à sociedade. No período da tramitação e discussão do projeto original, todos os possíveis vícios foram sanados, construindo-se as condições necessárias para a garantia de viabilizar o pagamento do piso salarial de enfermagem no Brasil. Essa foi a condição para a lei ser sancionada pelo presidente da República.
A lei do piso salarial da enfermagem é o reconhecimento do Congresso Nacional, da Presidência da República Federativa do Brasil e da população de nosso país a categoria da enfermagem pelos relevantes serviços prestados à saúde dos brasileiros e brasileiras em todos os momentos e especialmente nessa pandemia, onde muitos profissionais perderam suas vidas buscando salvar a vida do próximo. A nação brasileira, eu vou concluir. A nação brasileira está solidária à enfermagem, reconhecendo o empenho e a importância do trabalho desenvolvido na recuperação da saúde das pessoas, muitas vezes se afastando de suas próprias famílias para salvar os pacientes acometidos pela Covid-19. Os interesses particulares não podem estar acima das necessidades da população. A ganância não pode provocar o esquecimento e a ingratidão contra o empenho de uma categoria de enfermagem que esteve sempre na linha de frente da Covid-19. Nosso agradecimento e apoio à categoria de enfermagem, razão pela qual reivindicamos que o ministro Luiz Roberto Barroso revogue imediatamente sua decisão liminar, restabelecendo o Estado de Direito dos efeitos da Lei 14.434 de 2022 do piso salarial nacional. Direito conquistado com muita luta pela categoria de enfermagem em todo o país. Os enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras exigem respeito às instituições e à independência dos poderes. E, acima de tudo, a garantia de receber já o piso salarial nacional da categoria e que está determinado por lei. Vitória, 12 de setembro de 2022. Senhor presidente, gostaria que Vossa Excelência colocasse para apreciação dos nobres colegas para que essa nota ela pudesse ser enviada para o Supremo Tribunal Federal, para a presidência do Supremo Tribunal Federal, para os conselhos de classe da categoria e como Vossa Excelência que preside tem a prerrogativa para submeter ela ao plenário, gostaria que Vossa Excelência submetesse para que a gente pudesse enviar como uma nota dessa casa a essas instituições e ao Supremo Tribunal Federal. É assim que peço e me despeço agradecendo por ter me permitido ler a nota na íntegra depois dos ajustes que foram realizados pela própria categoria. Eu gostaria de lembrar a Vossa Excelência, deputada, que nós não temos previsão regimental para isso, mas eu vou acolher esse documento e vou encaminhar a presidência para as devidas providências em relação a esse assunto. Com a palavra, ilustre deputado Torino Marques. Senhoras e senhores, muito boa tarde, excelente terça-feira para todos, deputados que se encontram na Casa de Leis, o público que nos assiste nesse exato momento, nessa terça-feira. Mais do que nunca, estamos aqui vivendo sob uma ditadura silenciosa, com muito silêncio e muito maléfica. Tenho feito aqui muitas denúncias, pedidos, alertas. Tenho feito aqui a defesa intransigente do povo capixaba, de interesse de toda a população. Entretanto, para cada uma dessas denúncias, o ditador e atual inquilino do Palácio Assombrado, Palácio Anchieta, responde com o seu silêncio de desprezo e muito deboche. Não a mim, a você. O governador pode perseguir, sim, a minha pessoa como cidadão, mas, enquanto um dos 30 representantes do povo nessa casa, não irá conseguir, senhor. O silêncio do governador é criminoso, de omissão, de covardia, de quem deve e não quer de forma alguma pagar. Compareça a Casa Grande, responda como gastou os bilhões da pandemia, morreram milhares de capixabas e o senhor tem que explicar, pois tinha e tem dinheiro em caixa, que foi enviado pelo governo federal. Responda, governador.
o que eu denunciei ontem aqui nesta Casa de Leis. O seu secretário de Saúde, senhor Nésio Fernandes, deixando nossos médicos cardiologistas para escanteio, deixando eles de lado e contratando residentes para essa delicada área médica que é a cardiologia. Responde, Casagrande, não faça silêncio diante de tantas responsabilidades. Responda antes que morram mais pessoas sob a sua responsabilidade, que o povo está vendo. Ou seu silêncio já passou dos limites. Acho que não passou ainda não, vai passar, viu? Agora, um assunto muito grave para este momento do nosso Estado e na vida do povo capixaba. Gostaria de pedir aqui, sob o testemunho de todos que nos assistem e que estão aqui presentes, que os poderes estaduais informem quanto, onde e por quê os aluguéis para funcionamento de repartições diversas. Temos uma realidade em que sobram prédios públicos, mas não se sabe por que sobram esses prédios públicos. O Estado vai atrás de alugar, ouçam bem, imóveis particulares, enriquecendo empresas e também os brothers, os irmãozinhos, os amigos. Temos informações de que a Secretaria de Saúde paga quase R$400 mil de aluguel num prédio aqui perto, na Enseada do Suá. Fora o que paga de ajuda de custo e moradia para o secretário de Saúde, Nésio Fernandes. Esse senhor existe aqui porque o governador do Espírito Santo não conhece entre nós um médico capaz de ser secretário de saúde do Estado. Isso no julgamento dele. E por isso foi buscar um formado em Cuba, lá no centro-oeste do país. É certo isso? É certo isso, capixabas? A nossa população, será que aprova isso? Vamos em frente. Agora nos deparamos com uma péssima notícia que vem do nosso judiciário estadual. Fala-se em desativar o antigo prédio do Fórum Desembargador Muniz Freire, o Fórum Muniz Freire. A informação é que para isso estão alugando instalações também aqui próximas à Enseada do Suá. Pasmem, senhores, o fórum vai sair de sua sede própria histórica para pagar um aluguel de quase R$300 mil por mês. Muita atenção agora para uma realidade cruel contra o contribuinte capixaba. Nem todos sabem, mas o Estado e a União dispõem de amplas instalações desocupadas e, portanto, sensíveis para o uso do poder público. Estamos falando dos edifícios do antigo IAPI, na Praça Costa Pereira, e ainda as antigas sedes do TRT, das primeira e segunda instâncias. Tem mais. O edifício onde há alguns anos funcionou uma importante agência da Caixa Econômica Federal, na Avenida Jerônimo Monteiro. Enquanto o próprio poder público não usa, deixando ao abandono essas instalações, elas são invadidas, ocupadas e destruídas por drogados, alcoólatras, desocupados e desordeiros. Sem controle, eles estão destruindo tudo. Há 4 meses a imprensa divulgou: desocupados invadiram e roubaram tudo que havia de valor nesse prédio da Jerônimo Monteiro. Para encerrar, senhor presidente, enquanto isso eu pergunto, e gostaria de ouvir sim respostas: quem é o responsável por essas instalações? Por que o poder público não ocupa esses prédios em vez de pagar fortunas de aluguéis? Eu chamo a atenção principalmente ali, na região central da capital capixaba. Há uma contínua destruição do patrimônio público. Quem são e onde estão os responsáveis? Estão ausentes? Por quê? Eu só vejo nossas autoridades usando o dinheiro de você, contribuinte, para bancar o luxo de suas repartições em regiões nobres da capital. Senhores, pelo amor de Deus, existe fome e desnutrição aqui em nosso estado, meu glorioso Espírito Santo. A pandemia empobreceu muita gente. Há décadas não se viam tantos moradores de rua desvalidos, pessoas sem rumo, desocupadas. O Espírito Santo está órfão de políticas sociais, mas suas autoridades esbanjam o dinheiro do contribuinte. Até quando isso vai continuar? Depende de você. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o ilustre deputado doutor Rafael Favato.
Declinou. Com a palavra, a ilustre deputada Raquel Lessa. Declinou. Passamos à fase da ordem do dia. Item de número 1, discussão única nos termos do artigo 66 do parágrafo 6º da Constituição Estadual do veto total ao projeto de lei de número 186/2021, de autoria do deputado Bruno Lamas. Publicada na análise digital no dia 10 de maio de 2021, mensagem do veto número 40/2022, publicado na análise digital do dia 26 de julho de 2022. Na Comissão de Justiça, o relator, o deputado Vandinho Leite, se prevaleceu do prazo, que vai até o dia 13 de setembro de 2021. Deputado Vandinho manteve o prazo. Ok, é regimental. Mantido o prazo regimental do relator na Comissão de Justiça, na forma do artigo 66 do parágrafo 6º da Constituição Estadual, ficam sobrestadas as demais matérias constantes da pauta. Com a palavra, o ilustre deputado Sérgio Majestic. Ordem, eu queria registrar uma homenagem à banda de música e da PMS, 182 anos de existência. Eu gostaria de fazer lá da tribuna, tá bom? É pela ordem. Deputado Sérgio Majestic desistiu pela ordem? Gostaria que colocasse a imagem que nós registramos hoje dentro da banda de música, por favor, Fabiano. Quer focalizar lá? Essa foi a comemoração dentro da banda de música da Polícia Militar do Espírito Santo. Ela hoje completa 182 anos de existência. É um momento muito importante para a banda de música, que participa de praticamente todos os eventos no Espírito Santo. A banda de música, ela tem uma participação muito importante no cenário cultural do Espírito Santo. São homens e mulheres que se destacam dentro da Polícia Militar, dentro do corpo musical da Polícia Militar, que se esforça para que todos os eventos haja uma participação da nossa Polícia Militar. Hoje, quem comanda a banda de música é o Tenente Coronel Wesley Eudes Rodrigues. A composição dela é muito importante que seja discriminado o nome de cada membro, porque geralmente a banda de música, ela proporciona o espetáculo, ela faz o espetáculo, faz aquele evento ganhar um vislumbre muito importante, e na maioria das vezes aqueles músicos, aqueles policiais militares, aqueles militares, eles não aparecem. Então, à frente da banda de música hoje está o Coronel Wesley, que eu acabei de citar, o Capitão Júlio César Bendinelli, o Capitão Selmo Márcio Catabriga, o Primeiro-Tenente Marco Aurélio de Oliveira, Primeiro-Tenente Luciano Costa Félix, Primeiro-Tenente Marcos Pereira de Oliveira, Primeiro-Tenente Florisval Mendonça de Andrade,
Primeiro-tenente Gláucia Lourenço da Silva Castilhos, Primeiro-tenente Francisco Farias Carvalho, Primeiro-tenente Fredman Martins Fernandes, Segundo-tenente Luiz Cláudio de Lima, Segundo-tenente Roner Peixoto Pinto, Segundo-tenente Sérgio Rouver de Oliveira, Segundo-tenente Rony Peixoto Pinto, Segundo-tenente Marcos Emanuel de Sales, Segundo-tenente Luiz Carlos de Souza Neves. As praças que compõem a banda de música: Subtenente Robson Ferreira Lima, Subtenente Marcos Antônio Firmino, Subtenente Vando Cabral Ribeiro, Subtenente Adamo Rogério da Vitória, Subtenente Moisés Júnior Siqueira Rangel, Subtenente Christian Oliveira da Silva, Subtenente Larissa Muniz Prudêncio, Subtenente Rafael Fadini da Luz, Primeiro Sargento Orlando José Santos Teles. Também nós temos o Segundo Sargento André Ferreira Kindeler, Terceiro Sargento Rafael Leandro Fernandes, Terceiro Sargento Alex de Jesus Micaela, Terceiro Sargento Rafael Furtado de Souza, Terceiro Sargento Daniel Freire Cruz, Terceiro Sargento Renan Bambini Moreira, Terceiro Sargento Sebastião Jorge Siqueira, Terceiro Sargento Gleison Rodrigues da Costa, Terceiro Sargento Aikla Ramos Arcanjo, Terceiro Sargento Oiluarbe Ribeiro Lousada, Terceiro Sargento Samanta Adriele Neiva dos Santos, Terceiro Sargento Pedro Roberto Souza da Silva. Também nós temos o Terceiro Sargento Alisson da Costa Fernandes, Terceiro Sargento Samuel de Jesus Quirino, Terceiro Sargento Maxwell Ferreira Tosi Rodrigues, os cabos James Rainer Ferreira Silva, soldado Rafael Henrique Ribeiro Teixeira, soldado Juan Victor da Silva Torres, soldado Samira Franco Moraes, soldado Rafael Vago Melo Sarnaglia, soldado César Augusto Moraes, soldado Daniel de Souza Broeto, soldado Tatiane Celeste dos Santos, soldado Henrique dos Santos Pereira e soldado Joel Roberto de Oliveira Gomes da Silva. Aos nobres componentes da nossa glória, por favor, se puder voltar a imagem para mim um instante só, para a gente poder encerrar. Aos nobres componentes da nossa gloriosa banda de música da Polícia Militar do Espírito Santo, as nossas homenagens, não somente do deputado Capitão Assunção, mas de todos os deputados da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Passamos. Deputada Gilson, agora o capitão Assunção falou, gostaria de pedir recomposição de quórum. É regimental. Pode iniciar aqui agora. Pode registrar o senhor. Aqui. Funciona em qualquer lugar? Sempre esqueço. Tem que ter 10. Como não há quórum para manter a sessão, né? Precisamos de 10 presenças, de 10 deputados presentes para manter a sessão. Presidente, pode proclamar somente 6 deputados, não até. Aí eu nada mais adentro, tá? Eu falo isso. Se você informar assim, não há quórum para...
Sim, aí eu termino assim, né? Não é nada, não há cor. Sessão vou encerrar. Saúde. Para a presidente sessão. Vou encerrar. Somente 7. Como temos somente 7 deputados presentes, não há quórum para manter a sessão. Vou encerrar a mesma. Antes, porém, convoco as senhoras e os senhores deputados para a próxima, que será ordinária, híbrida, virtual e presencial, amanhã, a hora regimental, para a qual designo expediente o que ocorrer, ordem do dia, mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje. 16h04, está encerrada a sessão. Você acaba de acompanhar os trabalhos do plenário nesta terça-feira. Pela 5ª sessão consecutiva, os vetos do governo trancaram a pauta de votações aqui na Assembleia e assim impediram a apreciação de 10 projetos que tramitam em regime de urgência. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde, às 10 da noite, no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação TV Assembleia mais perto de você.